E no cultivo do feijão, a adoção de novas tecnologias e o lançamento de novas cultivares ajudam no aumento da produtividade. Mas para que isso aconteça, o manejo e o controle biológico devem ser feitos adequadamente. Por isso, eu converso agora ao vivo com o pesquisador da Embrapa Arroz e Feijão, Murilo Lobo. Oi, Murilo, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, tudo bem com a equipe? Espero que todos estejam bem, com saúde. Obrigada, a gente agradece, desejo mesmo aí para vocês sempre, né? Todos que estão aí na frente da Embrapa também. E justamente falando sobre uma cultura tão importante e relevante para o nosso país, que é a cultura do feijão, como é que vêm sendo feitas, né, todas essas pesquisas para o controle melhor aí das doenças, né? Principalmente quando a gente fala também na questão do solo, né, que é tão importante para essa produtividade, Murilo. Esse é um baita de um desafio, né, para a Embrapa, para todo mundo que está envolvido no agro, porque essas doenças, de modo geral, elas não são específicas do feijão. São doenças que se estabelecem com muita facilidade nos solos, né? Estão muito bem adaptadas aos solos do Brasil e de outros países, e acaba que elas penalizam muitas vezes outras culturas que estão importantes nos sistemas, como a própria soja, como o algodão, né? A gente tem doenças importantes como o mofo branco, como as doenças de raiz causadas por fusário. Então, isso aí tem uma série de problemas que fazem com que elas se tornem importantes, né? Uma questão que eu falei agora é sobre a gama de plantas hospedeiras que elas podem atacar, né? Só o mofo branco pega mais de 400 plantas, fusário pega várias dezenas. Então, a gente pensa em saúde do solo, né? Não é somente na saúde do feijão, onde as práticas que a gente pode chamar assim de mais sustentáveis, né, como uma boa rotação de culturas dentro do sistema plantio direto, o uso do controle biológico aí com os bioinsumos, são táticas que têm assim tido um destaque muito grande porque tem funcionado, tem feito diferença e tem somado, né, dentro daquilo que o produtor já conduz, dentro do que a gente chama de manejo integrado de doenças. Com certeza, né? Você citou aí dois pontos fundamentais, dois elementos super importantes, que é a rotação de cultura e também o manejo biológico, né? E claro, a gente vem acompanhando aí desde o lançamento do Programa Nacional de Bioinsumos, como a questão do uso melhor dos biológicos, né? Uma produção mais sustentável, ela vem crescendo, né? Então, no feijão, vocês têm tido esse bom casamento e também já complementando a questão sobre essa rotação, né? Quais são as melhores adaptações aí para a cultura do feijão na rotação de culturas? Tem sido uma experiência muito grande, né? Muito gratificante, eu quero dizer, porque o feijão, mesmo sendo uma cultura que tem um ciclo muito curto, né? Você pega uma cultivar com um ciclo médio de uns 90 dias, muita coisa pode acontecer ali, né? Existem doenças de início de ciclo, né? Como fusário, risoctônia, que podem comprometer estande, podem fazer com que aquela cultivar que tenha assim, um potencial genético de mais de 4 toneladas de grãos colhidos por hectare, ela vai produzir muito menos do que isso, pode não pagar os custos de produção. Se ela tiver, desde o início da sua emergência, um sistema radicular comprometido, né, justamente por causa de doenças radiculares. Então, o tratamento biológico dessas sementes, ou um bioinsumo, né, corretamente aplicado, corretamente formulado, né, uma população muito alta, né, de esporos ou de células que sejam efetivos contra as doenças, isso aqui aplicado no suco de plantio, no tratamento de sementes, pode fazer toda a diferença. Porque se as áreas, conforme elas vão sendo mais cultivadas, tem áreas aí do Cerrado que tem 20, 30, 40 anos já de cultivo, todas elas estão infestadas com pelo menos 2, 3 problemas importantes para a gente controlar. Então, você protegendo biologicamente as sementes, junto com o controle químico, né, a gente não fala em retirar o controle químico, mas sim aproveitar as janelas de proteção de cada uma. Aí sim, né, a gente pode ter proteção efetiva, pode ter promoção de crescimento de plantas e uma diferença em termos de rendimento com uma relação custo-benefício muito interessante. Entram aí Perfeito. os tricodermas, os bacilos, né? Tem uma série de bioagentes que têm sido mais utilizados, né? Porque são mais efetivos nesse controle biológico. Entendi. Agora, em relação a essa rotação de culturas, né? Como que o feijão tem se adaptado e tem tido mais produtividades aí nas regiões produtoras, combinando com quais culturas, Murilo? O que vocês têm observado principalmente? Uhum. Essencialmente, é muito, muito importante a gente recompor a vida no solo com matéria orgânica. A gente consegue isso com palha,
né? E tem culturas que são melhores do que outras, né, para a gente fazer esse manejo cultural, né, ou de promover uma melhoria da saúde do solo. Aqui na nossa região tropical, as braquiárias, as espécies como Braquiária rusiensis, elas têm sido fundamentais porque elas conseguem ser supressoras, elas conseguem ser muito efetivas para reduzir a população de um leque bem grande de patógenos e ela se adapta muito bem, então, ao clima tropical, produzindo aí uma camada de palha que pode ser muito importante para controle do mofo branco. Com facilidade, a gente consegue umas 6, 8 toneladas de massa seca por hectare de palha, que vai ser muito importante para a gente fazer o manejo cultural do mofo branco. E quando a gente desseca uma planta de cobertura que consegue produzir uma biomassa dessa proporção, sobre solo, né, ali você pode ter mais até do que isso, pode ter 10 a 12 toneladas de raízes que vão decompondo quando você desseca para estabelecer a palhada. E os micro-organismos do solo, que são saprófitas, eu quero dizer, aqueles que colonizam matéria orgânica morta, que muitos deles são benéficos para a gente também, é como se você estivesse dando alimento para eles. Então, eles proliferam com muita facilidade nessas raízes que estão apodrecendo, estão morrendo, e fazem também um controle biológico que a gente não tem como dissociar, né? Controle cultural com aporte de palha, com o manejo biológico, que acaba sendo assim, uma conservação ou uma promoção da vida que já existe no solo. Então, você pode aumentar vários indicadores, né, como enzimas que são importantes, como a contagem numérica desses controladores de patógenos. E a braquiária tem sido assim, a planta que tem tido mais destaque. Mas é função nossa procurar também outras opções, né? A gente está tendo resultados muito bons hoje com a aveia. A aveia também é uma ótima planta para supressão de fungos e de nematóides também. Misturas, né, que a gente chama de mix de plantas de cobertura, onde as possibilidades da gente combinar várias espécies e diversificar ainda mais a biota do solo, ela tem tido resultados muito bons para a gente também. E assim, a gente já conhece aí, há várias décadas efeitos de miletos, que são supressores de nematóide, de crotalários, que são supressores de nematóide. A gente não acredita que exista assim, um pacote fechado, mas existe diversidade de escolhas com que o colega agrônomo, o produtor, eles podem julgar e podem escolher, né, de acordo com a demanda que eles tiverem. E também, claro, sim, não deixando de esquecer a questão de adaptação, né, para cada região produtora e de acordo com as suas especificidades, né? São Paulo, Paraná, ou seja, a gente tem polos produtores muito significativos, né? E cada região também tem a sua especificidade. Como é que a Embrapa vem, né? Você tem observado nesse momento de pandemia, Murilo, trabalhando para continuar colocando essa ciência no campo, né? Porque é algo de extremo valor e onde o produtor ele busca, sim, sempre esse conhecimento para se abastecer, né? Se enriquecer realmente no seu manejo mais adequado e ideal, e a Embrapa faz isso muito bem. Como que vocês continuam desenvolvendo aí essas pesquisas, né? E mais do que isso, passando aí para os nossos amigos produtores? Bom, a gente está cercado de cuidados, né? A pandemia, ela afeta a todos sem distinção. E o fato é que a Embrapa ela se organizou muito bem, ela nunca parou. A gente tem esquemas de revezamento, de cuidados. Hoje eu estou na minha casa, né, com uma conexão boa, falando com vocês. E daqui eu vou para a Embrapa. Então a gente está se adaptando da melhor forma que pode, mas isso tudo funciona melhor quando a gente tem parcerias, né? Então nós temos aí parceria com muitos consultores, com cooperativas, com empresas que estão relacionadas aí à liga de pesquisa com que a gente trabalha. Então, assim, essa divisão de tarefas, o planejamento adequado e as medidas de segurança que todo mundo está tomando, isso não faz com que a gente deixe cair a peteca. Tá? Então, tem sido assim, um ano produtivo, né? Um ano aí de tensões, mais um ano, mas também a gente está no campo, está nos laboratórios e fazendo a nossa parte para poder sempre alimentar o agro com novos resultados. Exatamente. Muito obrigada, então, por sua companhia aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Um ótimo dia para todos vocês aí da Embrapa Arroz e Feijão. Ok, um bom dia, nós estamos à disposição. Um abraço a todos. Nós também. Obrigada.